A principal delas foi a publicação pelo Supremo Tribunal Federal, hoje, do acórdão referente ao julgamento do núcleo 1 da trama golpista. Nesse grupo estão 8 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão, 27 anos e 3 meses de prisão. O acórdão, Acordam. o acórdão é um documento no qual são formalizados os votos dos ministros que julgaram o caso. O prazo para a emissão desse documento, que tem 1.991 páginas, era de 60 dias, a contar do encerramento do julgamento, no último dia 11 de setembro. O texto diz, com todas as letras, que Bolsonaro foi líder de uma organização criminosa armada para restringir a atuação do Poder Judiciário e impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Com a publicação desse acordo, abre-se um prazo de apenas 5 dias para que as defesas dos réus possam protocolar recursos. Tem os chamados recursos infringentes, tem outros tipos de recursos, embargos de declaração. Eles podem, só pode entrar com embargo de declaração, porque só teve um voto contrário. Eu sei, mas eles vão tentar dizer não, mas embargo infringente. embora só tenha um voto contrário a essa condenação, pelo menos que isso seja julgado no plenário e não mais na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Tem ainda várias formas de Eles estão tentar tentando. espichar, de tentar prorrogar o início do cumprimento da pena pelo Bolsonaro. Entendeu? Bolsonaro sabe que ele vai acabar preso, a não ser que caia aqui o Trump resolve invadir o Lago Paranoá. Como eu não sei, mas enfim, tudo é possível. Acontece um milagre, né? Milagre, vamos deixar Deus fora dessa história, porque a Zambelli pôs Deus dentro. A não ser que aconteça um golpe, não é milagre, é golpe. Se ele não for preso, é golpe. Simples assim. Sim, muito bem. Muito bem. Então, muito bem. Os prazos são curtos para impetrar esses recursos. Eles vão usar todos os prazos. São 5 dias agora. Para você apresentar os embargos. São 5 dias, mas depois. 5 dias para apresentar, para que os advogados de defesa apresentem os embargos. Aí o Supremo tem um determinado prazo lá que ele vai cumprir rigidamente, porque ele não quer que essa história passe para o início do próximo ano, nem a pau, para não contaminar as eleições. E aí eles vão tentar fazer a defesa, vai tentar fazer novas manobras que empurrem essa decisão final, porque só quando terminar essa história toda é que o Bolsonaro começará a cumprir pena. Claro. E, para ele, quanto mais demorar, porque ele hoje está em prisão preventiva, porque desrespeitou as medidas cautelares impostas pela justiça lá atrás. Ele está preso em casa. Na verdade, quem desrespeitou foi Dudu, né? Foi Dudu Bolsonaro. Mas recebe visitas, dá festas de aniversário da sua filha adolescente Laura, tem todas essas regalias. Vai chegar o dia que não, ele vai ter que ir preso, em regime fechado, inicialmente fechado, como determina a decisão do Supremo Tribunal Federal ao condená-lo. E ele, quanto mais puder empurrar isso para a barriga, pode ser a papuda, pode ser uma sala especial dentro da Superintendência da Polícia Federal, mas enfim, no regime fechado. Não é essa coisa de ficar em casa dando festa, dormindo na hora que quer, recebendo amigo. Não, acaba essa facilidade toda. E para Bolsonaro, claro, empurrando isso de barriga, tanto melhor. O cara está preso hoje, dentro de casa. Já não é uma coisa muito confortável, mas tem seu conforto. Aí vai ser preso realmente numa penitenciária ou numa sala dentro da Polícia Federal, como Lula foi no passado lá em Curitiba.
só saía da sala para tomar banho de sol uma vez por dia. Não, isso aí é um regime que Pela lei, ele Bolsonaro não vai não quer ficar em nem sala ouvir que nem o Lula, falar. não. O Lula ficou na sala porque não tinha transitado em julgado. Ele estava sendo preso com uma decisão de um juiz de primeira instância. Tinha passado pela segunda instância também, mas não tinha transitado em julgado. Ele não estava ainda, portanto, condenado. Não era a condenação final do Lula. E mesmo assim ele seria preso. Porque naquela época estava valendo que em segunda instância já poderia prender. Agora não vale mais. Então, o caso do Bolsonaro não, transitou em julgado, é diferente do Lula. E outra diferença é que teve. Ainda não transitou, Não, ainda não sim, eu transitou. digo, quando terminar, quando Tá. passar a fase de embargo, terá transitado em julgado. Então não vai ter a justificativa de ir para cela da Polícia Federal. Fora isso, o Bolsonaro usou de violência. Tem essa questão de quando você. E tinha um plano para matar a autoridade pública. Tinha arma de fogo no meio. No caso do Lula, não tinha. Quando tem violência com arma, isso também leva a uma decisão que é mais rigorosa e a punição é com papuda. No caso do Bolsonaro, será papuda. A única maneira dele escapar da papuda é se ele conseguir convencer a justiça de que tem problemas graves de saúde e deve permanecer em casa. Não vai ter cela em Polícia Federal para o Bolsonaro, não. E o Xandão quer a papuda para ele. Sabe que ele está, sim, em condições de ir para a papuda. Teve gente em condições piores que o Bolsonaro, inclusive, que ficou presa por muito tempo. Um exemplo é o Roberto Jefferson, que mesmo com câncer ficou na cadeia. Muito bem, na papuda ou em casa, e eu duvido que ele comece a cumprir pena em casa, ele começará em algum lugar restrito, num espaço fechado. Depois ele poderá ganhar o direito de cumprir o resto da pena, depois de um tempo, não é de imediato, não, na casa dele. Muito bem, seja como for, para ele, quanto mais empurrar de barriga, melhor. E claro, essa publicação do acórdão hoje pelo Supremo Tribunal Federal despertou a ira dos filhos de Bolsonaro. Nós tivemos aí, tem Alice, tem pelo menos as publicações do Flávio e do Carlos Bolsonaro, o vereador, nas redes sociais. Tem alguma coisa para ilustrar isso? Olha, o Flávio escreveu aí. Hoje, alguém pode escrever aqui nos comentários em qual artigo do Código Penal está o tipo ataque a urnas eletrônicas? Alexandre de Moraes transformou o Brasil numa várzea jurídica. E os coleguinhas de turma obedecendo, já que os alvos são Bolsonaro e qualquer um em seu entorno. Essa foi a reação do Flávio Bolsonaro, que está indignado. Eles não esperavam que esse acordo fosse publicado hoje. Eles achavam que isso ia demorar, que eles teriam mais tempo para também contestar esse acordo, para entrar com esses embargos. Mas saiu hoje, para a surpresa deles todos, para a surpresa dos advogados de defesa do Jair Bolsonaro e dos demais réus. Mas essa foi a manifestação do Flávio. Tem a do Flávio, Carluxo. o cara que foge de receber ordens da justiça, enfim, de receber intimações da justiça, ele sim transforma a justiça em várzea. Mas sim, Quem? O Flávio? Não, foi sim, era o Flávio, desculpa, eu achei que era o Eduardo. Eduardo Bolsonaro. O Flávio escapou da rachadinha. É a sua implicância, é engraçado. Não, Suas relações com o Eduardo, já foi seu amigo, já foi meu tudo. brother. Você foi seu brother, agora você implica com ele. Muito chateado com ele. Estamos falando do Flávio, senador, um homem ponderado. Ponderadíssimo. Não é? Ponderadíssimo. Agora, qual é a manifestação do Carluxo? Carlos, o vereador. Cadê, Carluxo? Foi até mais discreta. Embargos de Bolsonaro e os embargos de Paulinho da Força. Aguardem se a mesma velocidade ocorrerá, assim como a reversão da condenação. Vamos explicar o que é que o vereador quis dizer aí nessa mensagem cifrada. Ele citou o tempo levado
para o julgamento e a reversão da condenação do deputado federal Paulinho da Força, que é do Partido Solidariedade de São Paulo. Porque lá atrás, em 2020, o deputado federal Paulinho da Força foi condenado por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Mas 3 anos depois foi absolvido. E 5 meses depois foi absolvido por 6 votos a 3. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, vem cá, o papai não vai ser como foi com o Paulinho da Força Sindical. Aliás, esse Paulinho da Força Sindical é o atual relator Da dosimetria. do projeto da dosimetria, que é aquela Que anistia disfarçada, vai para reduzir a pena. reduzir a pena das piabas lá do 8 de janeiro, da turma que dizia que estava em Brasília a passeio, quando se deparou com uma tentativa de golpe, mas também que poderá reduzir, ou tentará reduzir, alguma pena também do Bolsonaro. A Agora, anistia não passa no Congresso, não nem a passa. dosimetria agora tem força. Se passar no Congresso, não passaria no Supremo Tribunal Federal, Ó, que tenha direito à última palavra. Mas o Carlos já está querendo lançar essa nova narrativa aí. Olha aí, viu? Quero ver, foram tão apressados com o papai, quero ver como é que será, porque não poderá ser. Quer dizer, estão sendo tão apressados para botar papai preso, mas lembrem-se do caso do Paulinho da tá Força. vendo, né, Paulinho? Você se movimentando aí para diminuir em 11 anos a pena do Bolsonaro e o filho dele, o Carluxo, usando você para te queimar. Enfim, o É, João Vitor, que tá aqui nos comentários, ele falou: vem cá, o Flávio tá com a cara do Dudu. Traz aquele print de novo, Alice. Porque realmente eu me confundi por conta da foto. Ele também, a foto que tá aí, não, da do Eduardo não, Bolsonaro, do não. Flávio Bolsonaro, a foto não é do Flávio, não, é a foto do. Essa foto é do Eduardo, ó, Flávio Bolsonaro, mas a foto é do Eduardo, por isso que eu me confundi. E o Flávio colocou a foto do Eduardo no Instagram dele. Esse é Instagram ou é. Aí estão, Aí Ah, estamos tá. diante de um mistério. Aí foi a Alice. Entendeu? A Alice é uma outra Alice, não é a nossa Alice. Claro que ela jamais faria isso. É uma outra Alice. É uma outra Alice. Mas, enfim, avisa para outra Alice, Alice, para depois botar a foto Flávio certinha Bolsonaro. Mas para foi o evitar que Flávio o que Guga falou se isso. engane. Foi o Mas foi o Flávio que Flávio que falou. falou ou foi o Foi. Eduardo? Foi o Flávio no X. Tá. Pelo menos eu tenho aqui uma manifestação do Flávio no X, onde ele diz. Foi o Flávio. Transformou o Brasil, Alexandre de Moraes transformou o Brasil numa várzea jurídica. A publicação desse estrilo do Flávio Bolsonaro ocorreu nesta quarta-feira, após a divulgação do acórdão pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é. Agora, ainda tem a ver com esse assunto o fato de que os bolsonaristas estão achando que, quem sabe, essa transferência do ministro Luiz Fux, aquele que tem uma cabeleira vistosa, cabeleira essa que resiste a envelhecer de conformidade com o envelhecimento do seu dono. Eu não sei, ela é um espetáculo, mas enfim. O Fux que pediu para sair da segunda turma, onde ele Pois não é. se sente confortável, porque Coitado. ele foi o único membro da primeira turma, me desculpe, da Primeiro, ele quer ir primeira para a turma segunda. a votar pela absolvição dos golpistas, inclusive Bolsonaro. Então ele quer ir para a segunda, porque se abriu lá a vaga do Luiz Roberto Barroso. Ele quer ir para a segunda. E ele pode. Tem o regimento interno do Supremo permite que um ministro queira sair de uma turma para ir para outra turma, desde que tenha vaga. Mas a esperança dos bolsonaristas é que ele, uma vez na segunda turma são 5 deputados, ou 5 ministros, como a primeira turma também são 5 ministros. 5 e 5. Só fica de fora disso, das duas turmas, o Presidente. presidente do Supremo, que é o Edson Fachin no momento. Então, quem sabe ele vai chegar lá,
na segunda turma, vai se encontrar com André Mendonça, que está lá, terrivelmente evangélico, aquele que o Bolsonaro nomeou ministro do Supremo. Está lá também o Cássio Nunes Marques, que também foi feito ministro, nomeado pelo Bolsonaro. Já são dois. Três. Com ele, Fux, três. Aí os bolsonaristas, em tese, o bolsonarismo, em tese, passa a contar com maioria naquela segunda turma, porque serão três contra dois. Dois é o Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Dias Toffoli. 3-2. Opa, já tem maioria aqui. E o que é que a gente pode fazer com essa maioria? Um bocado de coisa. Mas uma das coisas que os bolsonaristas torcem para que o Fux faça é tentar levar o recurso contra a ineligibilidade de Bolsonaro para ser julgado nessa segunda turma. Não é a ineligibilidade de agora, por esse processo no Supremo do golpe. Não. É porque Bolsonaro já foi declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral, por abuso de poder político, econômico, etc., tal, quando ainda era presidente da República. Foi por Sim. isso que ele ficou já inelegível até 2030. Ele não pode disputar nenhuma eleição em 2030. Aí, quem sabe, lá se anula essa decisão do TSE. Vê que coisa complicada. Mas só que tem o seguinte: se anular essa decisão do TSE, não muda em nada, porque Bolsonaro, condenado pelo Supremo pelo golpe, ele ficará inelegível 27 anos e mais 3 meses. Acabou, em tese, a carreira política dele, a não ser que o próximo presidente, não sendo o Lula, resolva tentar anistiá-lo, enfim, faça alguma jogada complicada aí que o beneficie. Mas ele continuará inelegível. E com a ineligibilidade noutras proporções, não é apenas até 2030, será até 2000 e quanto? São E 27 quanto? anos. Enfim, são mais de 20 anos. Para quem já está com 70 Já era, anos. Eu sei, porque eu já passei já dos foi. 70. Só que eu não estou inelegível, porque nunca me meti 2060. Eita, 25 até anos. Não, 2060, diz Alice. Mas qual 25 não, Alice? dá até mais. A Dá Alice das fotos. 35 anos. 35 anos, então. É isso? Né? Até 2060 dá A gente 25. está falando com qual Alice? É isso, são 35 anos. Então, Muito bem. Até são 35 2060, anos. após essa condenação no Supremo. Então, essa jogada do Fux levar para lá, para a nova turma, onde ele vai ter, junto com mais dois ministros, maioria, para derrubar a ineligibilidade do Bolsonaro, decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral há anos. Não vai É. adiantar de nada, não vai adiantar de nada, de coisa nenhuma. Agora, Só adiantaria, como você falou, se ele conseguir um perdão depois do presidente, aí ele não, enfim, anularem a condenação dele e aí já teriam anulado a ineligibilidade por conta do abuso de poder político e econômico que ele cometeu, ao usar o cargo dele de presidente para fazer uma live com embaixadores e espalhar mentiras sobre as urnas. Então, é assim, ele precisa, na verdade, anular os dois processos. Ele conseguiria anular um deles. Falta o outro, o principal, a condenação, o que provavelmente não será anulado, pelo menos não parece, já que o Lula deve se reeleger. Mas se vai que ganha o Tarcísio da vida, né? A esperança deles, pelo jeito, é essa. Ganha agora, Tarcísio, e né? você deve estar acompanhando aí a agonia do Valdemar